Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um que está ligado a nós nesse culto online. Eu quero saudar você e desejar que Deus realmente lhe abençoe durante esse tempo, através do louvor e da palavra, e que o Senhor ouça as orações que nós levantarmos no nome do Senhor Jesus. Eu queria orar. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos proporciona. Sempre é bom a gente adorar o Senhor, sempre é bom a gente voltar-se à palavra, porque isso nos liga ao Senhor, nos mantém unidos a esse Deus, e assim, ó Deus, o Senhor tem acesso a cada vida e pode abençoar. Senhor, eu oro que cada um que está acessando este culto online, de uma forma ou de outra, seja abençoado pelo Senhor. Eu já te dou graças em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
Eu quero compartilhar uma palavra de Deus nessa hora. Quero ler o texto que está em Êxodo, no capítulo 33, versículos 1 a 3 e depois 15 e 16. Versículos 1 a 3 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Suba desse lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel, e eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Versículos 15 e 16 diz: Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Eu quero falar sobre o tema presença ou bênçãos. Presença ou bênçãos. Êxodo nos conta a história da saída do povo de Israel do Egito. Uma história linda de milagres, de maravilhas, quando Deus chama Moisés e o capacita para essa obra extraordinária. O povo sai do Egito, chega ao Mar Vermelho, experimenta mais um milagre, quando aquele mar se abre e aquele povo, aquela grande nação, passa a seco ali pelo meio daquele mar e entram no deserto. E depois de 3 meses de caminhada, eles chegam no Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, eles acampam e Deus chama Moisés para que ele suba ao monte, porque ali Deus se propõe a entregar a Moisés a lei moral, mas também as leis cerimoniais, as leis civis e até leis sanitárias para o povo de Israel, porque era uma nação e essas leis eram importantes para que essa nação pudesse viver de uma forma tranquila e também muito bem relacionada com o seu Deus. Mas Moisés, quando sobe ao monte, ele se demora. E isso gera uma inquietação entre o povo. Se a gente olhar o capítulo 32 de Êxodo, nós lemos: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão. Arão tinha sido responsabilizado por Moisés para substituí-lo enquanto ele estivesse no monte. Então eles se reportam a Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, aquele povo simplesmente se inquieta, aquele povo de repente fica, sei lá, preocupado, nem sei dizer muito bem o que se passou no coração daquele povo, mas eles vão até Arão e pedem a ele que faça um bezerro de ouro. Bezerro era Deus que era adorado no Egito. E eles querem que novamente um Deus que era comum no Egito fosse ali feito para que eles adorassem. Uma coisa muito lamentável, uma decisão muito triste de um povo que havia visto milagres tão tremendos, tão extraordinários, e em tão pouco tempo esquece-se do seu Deus, esquece-se
do seu líder. E, de fato, esse bezerro foi feito com as joias que eles haviam trazido do Egito e fizeram um altar e agora estavam começando a adorar esse Deus em festas, em cânticos, em grande alegria. Moisés estava no monte. E então Deus diz a Moisés: Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Claro, Deus sabe todas as coisas. E quando aquele bezerro foi feito, e quando aquele povo começou a adorar aquele bezerro como se fosse o seu Deus, isso feriu o coração do Senhor, e Deus comunica isso a Moisés e pede que Moisés desça do monte para ver o que estava acontecendo. E quando ele chega lá embaixo, ele percebe aquela alegria no arraial, o pessoal festejando, né, louvando e adorando o bezerro de ouro como se fosse o seu Deus, o Deus que os havia tirado do Egito. Moisés fica irado, joga as tábuas de pedra no chão, quebra, põe aquele bezerro de ouro no fogo, ele vira pó, joga na água e dá para o povo beber. Resultado, mais ou menos 3.000 pessoas foram mortas por causa daquele pecado. Mas, passado esse momento, era tempo da história continuar. E então, acontece aquilo que eu li no nosso texto. Aí já chegamos ao capítulo 33 de Êxodo, onde Deus agora se reporta a Moisés e lhe diz: o Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, isso é, saia de onde vocês estão, desse arraial, desse acampamento e prossigam a jornada de vocês. Subam desse lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, eu a darei à sua descendência. Então agora Deus volta-se novamente a Moisés, diz, Moisés, levante acampamento e sigam adiante rumo à terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Só que é interessante que Deus diz, suba desse lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito. Ele agora coloca sobre os ombros de Moisés a responsabilidade de ter tirado o povo do Egito. Quando é claro, Deus também participou, mas Deus é um Deus que sabe todas as coisas. E então, Deus, ele tem uma proposta. Ele diz, enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eram os povos que habitavam na terra de Canaã. E Deus diz, eu vou enviar um anjo na frente. Esse anjo vai ir na frente e diz, vocês subam desse lugar, saiam desse lugar, marchem rumo à terra, que ficava a uma certa distância, e Deus diz, eu vou mandar o anjo na frente, e esse anjo vai agir naquela terra e vai expulsar todos os povos que ali residem. Portanto, quando o povo de Israel chegasse na terra, aquela terra já estava livre dos inimigos. E então, ele diz aqui, vão para uma terra que mana leite e mel. Só que Deus diz assim, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso para que eu não os destrua no caminho. Então, Deus tem uma proposta de uma bênção, de bênçãos extraordinárias, porque Deus diz, olha, eu vou mandar o anjo na frente, e esse anjo ele vai expulsar os inimigos. E além disso, vocês vão entrar numa terra onde mana leite e mel. Então, de fato, Deus tinha preparado para o povo bênçãos tremendas e extraordinárias. Uma terra livre de inimigos e uma terra fértil,
boa de se viver, pronta para eles tomarem posse. Só que tinha um detalhe, Deus diz, eu não vou com vocês. Então, a proposta de Deus era que o povo, agora sob a liderança de Moisés, caminhasse sozinhos, sem a presença de Deus. Se você lê os capítulos anteriores, Deus estava presente na nuvem. De dia era uma nuvem que dava sombra, à noite era uma nuvem que iluminava. Então Deus tinha acompanhado o povo até o Monte Sinai. Agora a proposta de Deus é, eu não vou adiante com vocês, porque vocês são um povo teimoso e há o risco de eu destruir vocês na caminhada. Então, Deus oferece bênçãos, mas Deus não se propõe a andar com eles na jornada. Por isso eu disse que o tema que eu iria abordar é bênçãos ou presença. O que é mais importante? O que normalmente as pessoas escolhem? Então Deus tem uma proposta de bênçãos maravilhosas e é importante que você que me ouve nesse momento entenda que o povo estava aonde? Estava numa região de deserto, ele estava numa situação, né, de maná, sabe, sempre aquele mesmo alimento, dificuldade, né, na água. Então, deserto traz muitos problemas, esta era a condição. Mas Deus diz, eu vou na frente, eu vou preparar uma bênção tremenda e maravilhosa para vocês. Então é importante que a gente pense exatamente como é que, ou vou mudar a frase, né, o que de fato para nós é importante na nossa vida. E nós temos que pensar muito, mas muito mesmo. Então, essa é a primeira proposta. Deus fala com Moisés e justamente faz essa proposta. Vocês vão, eu vou mandar o anjo na frente, vocês vão chegar lá, os inimigos já vão estar vencidos, não vai ter mais ninguém estabelecido na terra, e vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Só que durante a jornada, durante a caminhada no deserto, eu não estarei presente com vocês. E é um detalhe que até esqueci, que eu gostaria de ressaltar, que Moisés, ele tinha uma tenda especial que era chamada tenda do encontro. Quando eles acampavam, estabeleciam o arraial, Moisés pegava essa tenda e a montava fora do arraial, onde diariamente Moisés tinha o seu encontro com Deus. E quando ele entrava na tenda, uma nuvem descia e ficava na porta da tenda, era a presença de Deus, e ali a palavra diz, Deus falava face a face com Moisés. Então nessa proposta que Deus faz a Moisés de não estar presente, essa tenda não teria mais sentido. Por quê? Porque Deus não estaria mais presente com eles. Eles teriam que se virar sozinhos na sua jornada rumo à terra prometida. Por isso, eu li o segundo texto. Quando Moisés avaliou e analisou essa proposta, ele não concordou. E o texto diz, então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés entendia muito bem o valor da presença de Deus. Por isso, eu coloquei como tema, bênção ou presença. Bênção ou presença? Honestamente, se nós avaliarmos a atitude de grande parte dos cristãos, muitos deles buscam a Deus apenas com o propósito de receberem bênçãos. Muitos estão atrás das bênçãos de Deus e não estão atrás do Deus que abençoa. Moisés entendeu
que não adiantava todas essas bênçãos do anjo ir na frente, limpar a terra, expulsar os inimigos, se durante aquela jornada que ainda levaria um bom tempo, o Senhor não estivesse com eles. Seria algo extremamente complicado e difícil. Por isso, Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Para Moisés, a presença de Deus era mais importante do que as bênçãos de Deus. A presença de Deus era mais importante do que as bênçãos. Por quê? Porque as bênçãos não nos levam à presença de Deus geralmente. Mas se eu estou na presença de Deus, tranquilamente, eu também vou chegar nas bênçãos de Deus. E Moisés entendia muito bem isso. Para Moisés, o mais importante era a presença. E durante a curta jornada que eles tinham tido até ali 3 meses, Moisés tinha tido experiência de que por causa desta presença, muitas bênçãos haviam sido concedidas. Então ele entendia que a presença é muito mais importante do que a bênção. E eu quero dizer para você que está assistindo a este culto, o que é mais importante para você, sinceramente? Não responda precipitadamente, pense um pouquinho. Você tem se relacionado com Deus por causa das bênçãos ou por causa da presença? Repito, muitos se relacionam com Deus não por causa da sua presença, mas por causa das bênçãos. Porque quando eu falo de presença, eu estou falando de atitudes concretas que me colocam numa relação muito íntima, muito estreita, muito real e muito profunda com o meu Deus. É isso que é, com certeza, extremamente importante. É eu estar me relacionando cada vez mais com este Deus que é vivo e é todo-poderoso. Então, presença significa o quê? Realmente, de coração, entregar minha vida nas mãos do Senhor. Presença significa fazer de Jesus não apenas Salvador, mas fazê-lo Senhor da minha vida, de tal forma que Ele seja aquele que me governa e que me conduz no meu dia a dia, a quem eu me sujeito completamente, a quem eu obedeço no meu dia a dia através da sua palavra. Presença de Deus significa eu ter comunhão com o Senhor constantemente através da palavra, através da oração, através da adoração, eu estar ali conectado com o Senhor, numa intimidade com esse Deus, procurando cada vez mais conhecê-lo e absorvendo cada vez mais virtudes do seu caráter, de tal forma que nesse processo de busca de presença eu seja transformado na semelhança desse Senhor, o caráter de Cristo seja cada vez mais implantado verdadeiramente na minha vida. Presença significa eu encher-me diariamente do Espírito Santo. Presença significa eu ser guiado e conduzido pelo Espírito de Deus em todos os momentos, em todos os aspectos da minha vida. Isso é presença de Deus. Presença de Deus é comunhão, é intimidade, independente das bênçãos. E esse é o grande desafio. Moisés, ele teve esse entendimento. Diz para mim, não importa o Senhor nos abençoar, se a sua presença não estiver conosco. O que é importante é a presença do Senhor. Ele diz, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? É claro, Moisés entendia. Como a gente vai entender ou vai saber que a gente alcançou
favor diante do Senhor, a não ser que o Senhor esteja presente no meio da gente? Ele diz mais, será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Sabe, a presença de Deus nos faz o quê? Faz um povo peculiar. Quando Pedro escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 2, no versículo 9, ele diz, né, que nós somos raça eleita, nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso é muito importante. Isso tem a ver com o quê? Com comunhão, tem a ver com relacionamento, tem a ver com intimidade. É isso aqui, mais ou menos, que a palavra de Deus está dizendo. E aqui mesmo em Êxodo, Deus fala isso, que Deus quer fazer do povo de Israel o seu povo peculiar. Quer fazer, né, uma nação sacerdotal, onde Deus reine e onde Deus é Senhor. Por isso, a presença é algo extremamente importante. E Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Não nos faças sair deste lugar. Então Moisés escolheu a presença de Deus ao invés das bênçãos de Deus. E hoje, sabe, eu fico pensando muito sobre isso. Porque a gente ouve tantas coisas, a gente vê tantas coisas que deixam a gente preocupado. Porque tantas pessoas que se dizem cristãs, quando nós analisamos a sua vida, o seu caráter, nós percebemos o quanto elas deixam a desejar, o quanto lhes falta uma transformação real na vida, quanto lhes falta um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E isso é, com certeza, algo muito triste. Por quê? Porque isso dificulta o próprio testemunho da igreja. Porque pessoas que se dizem cristãs não têm a sua vida transformada. E a razão, uma das razões, não sei se é a maior, mas é uma das muito importantes, é porque essas pessoas não amam a presença de Deus. Talvez até porque não são ensinadas a entrar na presença de Deus. Não são desafiadas a diariamente ter o seu tempo com o Senhor, como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ali fala com o teu Deus em secreto, e esse Deus que te vê em secreto vai te abençoar. Eu creio que é desafiador, mas é absolutamente necessário que o povo de Deus volte para o seu quarto e feche a porta. Isso é, que o povo de Deus busque a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, a presença de Deus é muito melhor e muito mais importante do que as bênçãos. E quero dizer mais, quando você realmente entra na presença de Deus, desenvolve uma comunhão íntima e profunda, desenvolve um relacionamento sério e sincero com esse Deus, com certeza não vão lhe faltar as bênçãos de Deus de forma e de maneira alguma na sua vida. Por isso, eu repito, o que você prefere? Bênçãos ou a presença do Senhor? Meu conselho é, sempre escolha a presença do Senhor. Moisés fez a escolha certa. Ele disse claramente, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Moisés disse, eu fico aqui nesse deserto, fico aqui no meio dessa dificuldade, mas Deus, eu não caminho na direção da terra prometida se o Senhor não for conosco. E glória a Deus, porque se você ler a sequência, Deus, Ele ouviu a oração, ouviu o clamor, ouviu a colocação de Moisés. Então, no versículo 17 diz, o Senhor disse a Moisés, farei também isso que você falou, porque você alcançou
favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Quem prefere a presença é conhecido pelo nome diante do Senhor. Por isso, escolha a presença. Tome uma decisão de você aprofundar a sua comunhão. Mergulhe nesta palavra de Deus. Deus vai se revelar a você. Tenha a sua vida de oração. Eu diria mais, desenvolva comunhão com o Espírito Santo. É aquele que habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Ele é quem revela Jesus. Ele é quem ensina a verdade. Relacione-se com o Espírito Santo. Ele vai trazer para você tanta revelação, tanto entendimento. Ele vai clarear a visão de Jesus e da obra do Senhor Jesus na tua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que habita em nós. Isso é presença de Deus. É valorizar essa comunhão e esse relacionamento. Faça isso. Você vai ter experiências novas a cada dia com o Senhor. A sua fé vai crescer e você vai ter uma vida cristã que vale a pena ser vivida. E você vai desfrutar bênçãos, claro, também cada vez maiores, porque o nosso Deus, Ele é vivo e é todo poderoso. Bênção ou presença? Escolha a presença, estar com o Senhor numa comunhão íntima e profunda. Deus abençoe a sua vida. Quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa história aqui no livro do Êxodo é uma história muito interessante. Ó Deus, obrigado por esse registro, porque nos mostra de como há a possibilidade de pessoas escolherem a bênção ou escolherem a presença. Deus, eu quero orar por cada pessoa que está ligada neste culto online. Deus, que o Senhor fale a cada coração, que todos, ó Deus, entendam que a bênção, ela é importante, mas que realmente o que o Senhor deseja da parte de cada um daqueles que se professa filho é que tenha comunhão, que desfrute da presença, que queira a presença real do Senhor na sua vida em todos os momentos e em todas as situações. Por isso eu oro que tudo aquilo que barra a busca do Senhor, Pai, aquilo que atrapalha, Deus, um envolvimento mais intenso com este Deus, tudo aquilo que bloqueia a busca desse Senhor vivo e todo-poderoso, Pai, que seja removido, que caia por terra, que o Senhor, ó Deus, pelo Espírito Santo, Deus, desperte no coração daqueles que se chamam como teus filhos, Pai, o desejo de buscar a tua presença, de ter a sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor, Pai, de poder mergulhar cada vez mais naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor de fato se propõe a fazer, Pai, para que assim o teu povo ele possa crescer, ele possa ser transformado no seu caráter, ele possa ser moldado cada vez mais na semelhança do seu Senhor, e assim o Senhor possa ter uma igreja cada vez mais santificada, uma igreja cada vez mais comprometida, uma igreja cada vez mais unida ao Senhor por fé e por obediência, e assim, ó Deus, o testemunho da igreja possa repercutir, ó Deus, na sociedade, e as pessoas possam ver que aqueles que professam Jesus são pessoas que por causa da comunhão, por amarem a presença do Senhor, têm a sua vida transformada de dia em dia na semelhança desse Senhor. Pai, eu libero esta bênção em nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda orar por pessoas que têm necessidades. Se você tem alguma necessidade, talvez haja pessoas me assistindo que estão doentes, ou há pessoas que têm conflitos na sua família, ou talvez há pessoas desempregadas, ou pessoas que têm até mesmo sofrem de ansiedade,
tem muita angústia na alma. Sabe, para tudo isso Deus tem solução. Para tudo isso Deus tem remédio. É o poder do Senhor operando na vida daqueles que creem. Se você crê, você está na posição certa para desfrutar de uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Por isso, coloque na mão do Senhor a sua necessidade agora. Feche os seus olhos. Coloque-se na presença de Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está colocando na tua presença uma área de necessidade. Espírito Santo, tu conheces muito bem a realidade de cada um que está unido conosco nesta hora. E eu quero orar em nome de Jesus, que o Senhor haja agora. Senhor, tu já tomaste doenças e enfermidades sobre ti. Pelas pisaduras do Senhor, os teus filhos já foram sarados. Por isso eu quero agora, em nome de Jesus, declarar a cura de cada pessoa, em nome de Jesus. Que as doenças saiam agora, em nome de Jesus. E haja uma restauração e um milagre operado pelo poder do Espírito Santo. Deus entra nas famílias. Muitos têm dificuldades de relacionamento dentro da sua casa, falta de paz, falta de harmonia. Deus, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, reaproxime as famílias, marido, esposa, pais, filhos, pais, enfim, não importa o nível, ó Deus amado, de parentesco, mas que a família seja reaproximada pela ação do Espírito Santo e haja paz nos lares para a tua glória e o teu louvor. Senhor, eu oro por pessoas desempregadas. Senhor, eu sei que faltam postos de trabalho, mas tu és poderoso, tu sabes onde há, ó Deus, uma porta aberta. Eu oro, move, Deus, de tal forma que, ó Deus, essa porta, Deus, ela possa ser, ó Deus, penetrada por esses irmãos e irmãs que estão precisando, Deus, de um trabalho na sua vida. Move, Deus, em nome de Jesus, e opera este milagre para que o teu nome seja bendito e glorificado. Pai, pessoas que talvez tenham problema de ansiedade, de depressão, de angústia na alma, pessoas que talvez sofrem de insônia, Pai, eu quero orar para que a paz do Senhor venha sobre essas vidas. A palavra diz claramente que o Senhor veio para dar paz, aquela paz que só o Senhor pode dar. Eu quero ministrar essa paz aos corações angustiados, quero ministrar essa paz aos corações que estão ansiosos, que sofrem de depressão. Senhor, que esta paz entre nessas vidas, Pai, e todas as causas de preocupação que geram todos esses sentimentos negativos caiam por terra, Pai, e o Senhor levante essas vidas em bênção que só o Senhor pode conceder. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Por isso, já te agradeço pela convicção de bênção e vitória na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, fim de semana, no sábado nós temos a junção livres. Venham, sejam abençoados, porque eu sei que Deus vai ministrar muitos jovens em nome de Jesus. Domingo, 2 cultos da família, às 9 horas da manhã e às 19 horas, eu tenho convicção. Presença de Deus estará entre nós. E Deus operará coisas muito lindas e especiais na sua vida. Venha, experimente a glória do Senhor operando na sua vida. Obrigado por você ter participado desse culto online. Deus abençoe o restante da sua semana, em nome de Jesus. Amém.